Bora, pessoal, para mais três questõezinhas aqui de operações de conjunto, caindo muito na IDECAN esse tipo de questão. São simples, mas como eu digo sempre nos vídeos, tem que ter um conhecimentozinho para saber aplicar nelas, né? Então pode ser o teu diferencial na hora da prova. Preste atenção no ano de aplicação, né? Então vamos lá. No ano de 2016 aqui, né? Dois irmãos foram comprar aparelhos de celular juntos, né? Ele diz aqui, ao anotar seus novos números, eles representaram os números como os dois conjuntos A e B. Então, nós temos aqui o conjunto A, né, com esses números, e o conjunto B. Dá uma percebida aqui nos conjuntos que eles estão também, não estão em ordem crescente ou em ordem decrescente, possa ser que seja aquela que tem uma pegadinha, eu já te adianto. É por aí mesmo que ele queria pegar o aluno desatento nessa questão. Então, qual das alternativas representa o conjunto A menos B corretamente? Então, A menos B, eu falei para vocês no vídeo anterior que eu apresento as operações de conjunto, que quando ele quer A menos B são os elementos, são os elementos dos conjuntos que pertencem a A e não pertencem a B, que eu posso resumir também que é só os elementos de A. E aí, quando eu digo só os elementos de A, eu tenho que retirar a intersecção. Quando eu trabalhar a intersecção, eu digo que tu já está fazendo a diferença de conjunto aqui, se tu analisar direitinho. Então, como foi que eu te ensinei lá no finalzinho do vídeo? Risca a intersecção que tem no conjunto A, e os que ficarem em A é justamente esse conjunto que somente, os elementos que somente pertencem a A. Né? Então, vamos lá. Primeiro eu vou riscar o zero aqui, ó, não vai fazer parte desse conjunto A menos B, né? Ó, vou colocar ele aqui. O zero não vai fazer parte. Se o zero não vai fazer parte, eu já risco logo duas alternativas, que é a letra C e a letra D. O zero não vai fazer parte. Então, já vou caprichar agora na A e na B, né? Aí o 3 também, ó, perceba que essa outra intersecção, ela está aqui, ó, no finalzinho, porque os conjuntos não vieram em ordem crescente, certo? Aí o 4 vai sim estar na intersecção, né, na minha resposta. E quando eu percebo que o 4 vai estar na minha resposta, porque ele só pertence a A, eu já consigo marcar o gabarito aqui, A menos B, que é a letra B. Beleza? Então, a gente consegue já derrubar a questão. Então, vamos só riscar, terminar de riscar a intersecção nessa para a gente conferir. O 9, o 8 vai estar na minha resolução também, ó. Né? Eu já poderia pular e ir para outra questão, mas só para ficar legalzinho. Outra intersecção e aqui outra intersecção. Então, qual é os elementos que só está em A? O 2 aqui no finalzinho, o 4 e o 8, alternativa B. Vamos para a próxima questão. Né? Então, só para vocês colocarem aqui, A menos B. Na próxima questão aqui, ó, perceba que já é o ano de 2017, aqui já é um conjunto que contém elementos que são letras, mas o que é que ele me deu? Ele me deu três conjuntos A, B e C, e ele pede aqui primeiro A união B, e depois, quando você fizer isso, você vai fazer uma intersecção com o conjunto C. Beleza, então calma que você sabe fazer isso. Então vamos lá primeiro fazer nosso A união com B. Vamos prestar atenção que a união é os elementos do conjunto que pertence a A ou a B. Então eu vou reunir os elementos dos conjuntos A e B. Então eu vou colocar primeiro os que estão em A aqui, ó, que vai do A ao D, né? A, B, C, D. E aí, quando eu venho para o elemento aqui, ó, quando eu venho colocar os de B, eu percebo que a letra D eu já coloquei, então não vou repetir. Aí vou colocar E e F. Beleza. A união B está fechada aqui meu conjunto. Agora, o que é que ele quer para finalizar a questão? Ele quer uma intersecção com o conjunto C. E o conjunto C eu vou colocar aqui do lado, que é A, D, G, H, I. Só recapitulando foi o que eu fiz. Primeiro eu fiz o A união B, coloquei aqui, aí eu coloquei o sinalzinho da intersecção que agora eu vou fazer com esse. Não está do mesmo jeitinho da questão? Tá. Agora ele quer a intersecção. Então esse conjunto A união B
intersecção com C vai ser o quê? A intersecção agora. Vamos lá. Então, vamos lá. Letra A. A letra A está em A união B. Então, minha resposta vai conter, sim, a letra A. Beleza. Letra B. Está em A união B e em C? Não. Então, não vai ter a letra B. Letra C. Vai estar aqui e aqui? Não. Letra D. Sim. Ó, a intersecção. Então, coloca aqui para não se perder. Letra E. Vai estar? Não. Letra F. Vai estar aqui no A união B e lá? Não. Então, só tem dois elementos mesmo esse conjunto. Então, o gabarito é qual, pessoal? O gabarito aqui é letra o quê, pessoal? Letra A. Né? Então, é tranquilo, com calma, porque você consegue fazer esse tipo de questão. Mais uma aqui. E essa questão aqui não poderia ficar de fora desse vídeo. É uma questão que saiu agora, o concurso dia 26/5/2025. Vou mandar um abraço para o professor Rodrigo, que fez essa prova, mandou para mim as questões, e aí coincidiu, cara, que é a mesma questão que eu fiz aí, que é do ano de 2017. Aí ele pergunta justamente de A união B, né? Ele pergunta, e depois a intersecção com C. A diferença é que lá era conjuntos com letras, os elementos eram com letras, e aqui são com números. Então, vamos fazer o mesmo procedimento. Então, com certeza você já deve ter dado pause. Vamos fazer primeiro A união B aqui, certo? E aí você percebe, dá uma olhadinha, que aqui nós temos os números pares do 2 ao 10. E aqui nós temos os números primos, pessoal, 2, 3, 5, 7 e 11. Vamos colocar com cuidado para a gente não esquecer nenhum. E aqui nós temos o 2 no A e no B, mas aqui nós temos o 3. Lá no A nós temos o 4, no B nós temos o 5, no A nós temos o 6, no B nós temos o 7, aqui no A nós temos o 8, e aí pula para o 10, e por último, lá no A nós temos o 11 também. Então, fizemos o A união B. E aí, pessoal, nós vamos fazer uma intersecção com esse conjunto aqui C, não? Então, A união B, intersecção com C, vai ser o quê? Aí a gente percebe, pessoal, que os números de C é 4, os elementos 5, 6, 7 e 8 aqui também. Ó. Então, ó, a intersecção vai ser justamente aquele conjunto que a gente marcou. 4, 5, 6, 7 e 8. E aí a gente vai para o abraço, gabarito, letra B, tranquilidade, mesma questão, 8 anos após. Então estuda isso, que a Indecan gosta demais dessas questões, né? Próximas questões aí, vocês se ligam. Parte 2, operações com conjunto.